Noite, boa noite. Hoje o nosso tema é sobre o medo, esse bicho papão que aterroriza tantas pessoas. Obrigado por você estar aqui assistindo esse vídeo. Eu sei que você está assistindo depois, tá? Então dá uma olhada nesse vídeo por completo. Vai ser extremamente esclarecedor, tudo bem? Mirela, seja bem-vinda. Paloma, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Fique à vontade, chegue, se acomode. Hoje o tema tá bom, muito bom, tá? Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas o tema de hoje, tá? Medo é uma coisa que é muito difundido, né? As pessoas elas não sabem da onde vem e por que ela tem esses medos, né? E hoje nós vamos falar aqui tudo sobre medo, tudo, tá bom? Seja bem-vinda, minha amiga Paloma. Como foi seu final de semana? Descansou? Trabalhou? Como que foi? Fala pra mim aí, como que foi seu final de semana? Vamos começar a nossa live. Paloma foi a primeira a entrar. Quer dizer, primeiro foi a Mirela, né? Foi bom. Que bom, minha amiga. Esperar uns minutinhos aqui. A gente já começa. Você tem algum medo? Você tem algum medo? Dandara Thaísa. Seja bem-vinda, Dandara. Que eu espero que você goste dessa live, tá? Seja bem-vinda. Primeira vez aqui, não é? Vamos. Elaine, seja bem-vinda, Elaine. Sabrina, seja bem-vinda. Fique à vontade. Pegue os seus lugares. Sinta-se confortavelmente. Que nada e ninguém possa tirar a atenção de vocês nesse momento. Suzana, personal, minha mentorada, fera. Seja bem-vinda, Suzana. Tudo bem, minha amiga? Hoje vamos falar sobre o medo. Tem algum medo, Suzana? Tem algum medo, Sabrina? Elaine, tem algum medo? Fala aí pra mim. Tem algum medo vocês? Ou vocês são sem medo? Fala pra mim aí. Tem algum medo? Tudo tranquilo. Tem algum medo, Suzana? Vamos lá, pessoal, eu vou começar aqui, enquanto as meninas falam aqui se tem medo ou não, vou dar uns recadinhos, tá? Ao final dessa semana eu vou ter uma surpresa para falar de mudança. Qual o seu medo, Sabrina? Bota aqui para mim. Ao final dessa semana vou trazer uma surpresa para vocês. Tararara! Uma surpresa, tá bom? Para todos vocês. Não esqueçam de apertar aqui o coração. Por que apertar o coração, Elderson? Porque você avisa para o Instagram que essa live ela precisa ser mostrada para mais pessoas. E aí quando você faz isso, você está me ajudando e está ajudando outras pessoas. Porque suponhamos que você aperta esse coraçãozinho aqui e aí o Instagram ele vai mostrar esse coração, essa live para alguém que tem medo, uma fobia. E aí você está ajudando a pessoa com o conteúdo que a gente vai falar aqui indiretamente. Ou seja, essa live não é minha. Essa live é nossa, tá? E não é live, é uma aula. Vocês vão ver que é uma aula, tudo bem? E quando vocês apertam aqui o aviãozinho e manda para algum conhecido,
que você avisa antes. Aí você pode até sair antes e falar assim, ó, eu vou te mandar um avião aí para você assistir uma live de um amigo meu. Você avisou antes. E aí você vem aqui, sai, avisou para a pessoa. Vem aqui no aviãozinho e manda para ela. Para quê? Para ela não cair aqui de paraquedas. A pessoa, ela pega. Você mandou o aviãozinho para ela. E aí, muitas das vezes, é um assunto que não interessa aquela pessoa. Aquela pessoa, ela entra, olha a minha cara preta aqui. Pô, não gostei desse cara, não gostei da barba dele, não gostei do tom de voz dele. Ah, ele é careca, ele é isso. Então a pessoa olha e sai na hora, tá? Então, vamos fazer essa corrente do bem, tá? Compartilhar essa live com o maior número de pessoas. Tudo bem? O aviso do coraçãozinho, apertar o coraçãozinho para mandar para mais pessoas. E o aviãozinho também para compartilhar com aquelas pessoas que você já avisou antecipadamente. Tudo bem? Edson Senna, seja bem-vindo, Edson. Meu amigo. Elaine, ela falou assim, ó, eu tenho medo, insegurança ao falar em público. Elaine, não é só você não. Você e metade do país tem esse medo, tá? O medo de falar em público, ele perdia para o medo da morte. A última pesquisa que foi feita, o medo de falar em público, ele é maior do que o medo da morte, tá? Então pode ficar tranquila que não é só você que tem esse medo não, tá? Dayana Pimentel, seja bem-vinda. Monique Ilhas entrou. Pádua entrou. Seja bem-vinda, Pádua. Seja bem-vinda, Monique. Medo de errar, medo de escuro, de perder pessoas. Suzana falou da mudança. Vamos lá. Vamos começar. Michele entrou, seja bem-vinda, Michele. Boa noite, Pádua. Ó, não esqueçam. Chegou a 15, manteve o número de 15 pessoas na live. No final eu vou fazer um print, coloco lá no meu feed, vocês comentam e aí eu sorteio esse livro aqui. Tudo bem? Continua a ação. Vamos lá, pessoal. Medo. Primeiramente, eu vou fazer uma pergunta. Medo, é possível viver sem? O que vocês acham? É possível viver sem medo? Pádua, eu tenho. É possível viver sem medo? Qual é a resposta de vocês? É possível viver sem medo? O tema dessa live é escrito: medo, é possível viver sem? Dayana falou que não. Elaine também falou que não. Suzana falou que não. É possível viver sem medo? É possível viver sem medo? Vamos lá, pessoal. Mas vou responder que é. Mas no fundo acho que não. Tenho medo. Ter medo é sadio. Será, Pádua? Sabrina falou que não, depende da intensidade dele. Elaine, tudo que é novo assusta. Vamos lá, pessoal. Qual é a resposta para essa pergunta? Sim e não. É possível viver sem medo? Sim e não. Por que medo é um freio? Por que é sim ou não? Antes de falar do medo, eu quero que você fique atenta, né? Que existem dois tipos de medo, tá? Um é o medo fisiológico e o outro é o medo emocional. É possível viver sem um medo emocional, mas não é possível viver sem um medo fisiológico. O Elderson, qual é a diferença entre um medo e o outro? O medo emocional e o medo fisiológico. O medo fisiológico, ele tem como papel fundamental proteger a sua vida. O medo fisiológico você não tem como controlar. Ele acontece, tá? É um instinto de sobrevivência. O que rege o medo fisiológico é o instinto de sobrevivência. É quando você está num grande perigo e você você encontra energia da onde não tinha energia
para poder manter a sua vida. Então existe o medo fisiológico e o medo emocional. Viver sem o medo emocional é possível. Por que é possível viver sem o medo emocional? O medo emocional você aprende a ter. Você não nasce com medo emocional, você aprende a ter o medo emocional. E como que eu aprendo a ter um medo emocional? Lá na frente eu vou falar como que o medo emocional, ele nasce, ele cresce e aparece. Essa é a grande verdade. O medo emocional, ele nasce, ele cresce e ele aparece, tá? Rose, seja bem-vinda. Tuane, seja bem-vinda. Estúdio Venceslau, seja bem-vinda, tá? E aí, existem esses dois tipos de medo. Então, a resposta para a pergunta, que é o tema da live, medo é possível viver sem? Sim e não. Sim, porque é possível viver sem um medo emocional, mas é impossível viver sem um medo fisiológico, ok? A partir desse preâmbulo, falei bonito agora, preâmbulo, vamos falar como se origina o medo. Primeiro, o medo, ele é a primeira emoção que você sente. O medo, ele faz parte das emoções básicas do ser humano. O que é as emoções básicas? Tristeza, raiva, amor, medo e alegria e amor, tá? Tristeza, raiva, alegria, medo e amor. São as 5 emoções básicas, tá? E o medo, ele faz parte das 5 emoções básicas. Como que nasce o medo? Primeiramente, o medo fisiológico, ele já nasce com a gente. Por quê? Qual é o objetivo do medo fisiológico? É proteger a sua vida. Isso você já sabe, tá? O medo emocional, ele é desenvolvido. Ele é desenvolvido durante a vida. Se você parar para reparar, Diguinho, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo. Se você parar para reparar, uma criança de 0 até os 3 anos, ela não tem medo. Ela não tem medo. O que acontece? Os pais colocam naquela criança a noção de medo. A noção de medo. Porque a criança ela é inocente, ela não tem a vivência, a experiência que fala que aquilo é bom, aquilo é ruim. Para a criança ela não tem medo. Então, a criança ela começa a receber o medo emocional através dos seus pais. E isso acontece a partir dos 3 anos de idade. Você vê que uma criança, quando ela começa a ver alguém andar, o que ela faz? Ela quer andar. E aí ela não mede esforços, ela vai andando, vai tropeçando, ela cai, ela bate com a cabeça, porque ela simplesmente não tem medo. A criança ela não tem medo. A criança da primeira fase, né? Ela não tem medo. Ela vai, se tem a tomada ali, ela bota a mão na tomada, ela bota a mão na boca do cachorro, ela vai andando, para ela não tem perigo. Então, como que o medo ele instala na pessoa? Ele instala por 2 vias que o medo são instalados na gente, tá? A primeira via que o medo é instalado na gente é através de experiências. Eu tenho uma experiência que para mim soou desagradável e a partir daquele momento eu passo a sentir medo de reviver aquela experiência, tá? Essa é uma forma que o medo nasce. Uma outra forma que o medo nasce em nós é através do que outras pessoas comunicam. Tipo, o que é muito comum acontecer é o pai, a mãe falar assim, se você não fizer isso, olha, o velho do saco vai te pegar, o bicho papão vai te pegar. O que o pai, o que a mãe está falando para a criança? Ela está colocando um medo emocional. Que o medo emocional ele não nasce com a gente. O medo emocional a gente aprende a ter.
O medo emocional nós aprendemos, ok? E aí, a partir dessa comunicação, o medo vai se instalando na gente. E aí tem uma outra sacada. Existem pessoas que desenvolvem medo, que não tiveram nenhuma experiência de trauma, que o pai e a mãe não comunicaram nada de o bicho-papão, a velha do saco, olha a mula sem cabeça. Os pais não comunicaram isso. Porém, durante a gestação daquela criança, tudo que a mãe sente, a criança, ela assimila aquilo. E aí o que acontece? Nos primeiros meses de desenvolvimento da criança, nos primeiros, seja bem-vinda, Belima Rosa, seja bem-vinda, tá? E aí o que acontece? Nos primeiros meses de gestação da criança, muitas das vezes, a mãe, ela sente uma forte emoção, ela sente um medo, ela sente alguma coisa. E aquilo, literalmente, a criança que está no útero, ela recebe aquela sensação. E o medo é a primeira sensação que nós, como seres humanos, sentimos. É a primeira emoção que a gente tem conhecimento, tá? Então, tá bem claro para vocês aqui, pessoal, o que eu tô falando? Ou tá meio complicado? Bota aqui para mim se tá claro ou não, por favor. Então, o medo emocional, Olá, Eliane, seja bem-vinda. Então, o medo emocional, você aprende a tê-lo. Você não nasce com medo emocional, você nasce com medo fisiológico. E o medo fisiológico, ele tem como papel proteger a sua vida. E aí, antes da gente continuar a falar sobre o medo, existe uma... Tá claro, Michele falou que tá claro, Elaine falou que tá claro. Obrigado. Eu preciso muito assim da participação de vocês para saber se vocês estão entendendo, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender que o medo se origina na infância ou em algum episódio durante toda a nossa vida de traumas, ok? Aí surgem os medos, ok? Essa é o primeiro conceito. O segundo conceito que eu quero que todas de vocês, que tem mais meninas, né? Que todas de vocês tenham em mente é o seguinte. Em 1920, um fisiologista chamado Walter Cannon, né? Um americano chamado Walter Cannon, isso está fazendo 100 anos agora. O que ele fez? Ele fez uma grande pesquisa e ele mapeou o que acontece com o ser humano sobre forte estresse, tá? E aí vocês vão entender o porquê, tá? E aí ele mapeou que durante a situação de estresse, nós seres humanos, assim como os animais, desenvolve uma resposta chamada de que é fugir ou lutar. Fugir ou lutar. A partir dessa sensação de fugir ou lutar, o nosso corpo ele libera alguns hormônios. Que hormônios são esses? Adrenalina, noradrenalina, cortisol e acetilcolina. Acetilcolina. O que é isso, El? São hormônios que o nosso corpo libera. Esses hormônios, o nosso corpo ele libera para uma reação, que é lutar, partir para cima daquilo que ameaça a nossa vida ou fugir. Tá? Então, esse fisiologista, nunca parei para pensar dessa forma, que as mães que colocam o medo fisiológico na criança. Não, é só fazer uma correção, Elaine. A mãe coloca um medo emocional nas crianças. O medo fisiológico, ele nasce com a criança, tá? Ele nasce com a criança, para a criança ela ter o instinto de sobrevivência. Por isso que quando a criança ela chora,
o que ela faz? Ela está com medo de não ter o suprimento dela. Então é uma forma de defesa, tá? E aí o que acontece? Olá, Milena, seja bem-vinda. E aí esse fisiologista, ele fez essa grande pesquisa e descobriu que existe uma reação psicológica e fisiológica que acontece quando o nosso corpo está sob pressão, sob estresse, tá? A partir do momento que nós sentimos pressão, estresse, o que acontece? Nós liberamos adrenalina, noradrenalina, cortisol e acetilcolina. O que é isso? Isso são compostos, são hormônios que o nosso corpo libera. A partir desse momento que o nosso corpo libera, o que acontece com a gente? A frequência cardíaca aumenta, a respiração ela fica mais rápida, existe uma contração muscular e existe uma dilatação dos vasos sanguíneos. O Elderson, mas por que isso acontece? Isso acontece como uma preparação do nosso corpo para lutar ou fugir, ok? Existe uma preparação do nosso corpo para lutar ou fugir, tá? E aí, todos esses hormônios que o nosso corpo libera, o que acontece? É o coquetel do medo. Isso aqui é o coquetel do medo. É um composto químico, hormonal, que faz com que você tenha medo. E aí o que acontece? Você fica preparado para lutar ou fugir, tá? E aí o que acontece? Nesse momento em que você se prepara para lutar ou fugir, e quando você sente medo, você nem luta e você só foge, o que acontece? O seu organismo ele começa a entender que você está enganando ele. E aí o que acontece? Ele fala assim, caraca, ela fala que me prepara todo para poder lutar ou fugir, mas não acontece uma coisa, não acontece a outra. E aí o que a reação que o nosso corpo ele começa a entender? Ele começa a falar assim, cara, essa pessoa ela está me enganando. E aí o corpo ele começa a não entender aquilo que você está falando, aquela comunicação de medo que você está falando. Quando ele não começa a entender, o que acontece? O seu corpo ele começa a ficar sobre pesado estresse. E aí ele começa a não responder. Porque o corpo ele é uma máquina inteligentíssima. Se você dá um alarme para o corpo e você não reage conforme o corpo precisava que você reagisse, o que acontece? Você começa a causar um estresse no seu sistema. Quando você causa um estresse no seu sistema, o que acontece? Quais são os efeitos colaterais? Úlceras, níveis elevados de açúcar no sangue, né? Derrame, ataque cardíaco, fadiga, memória fraca, pensamentos negativos recorrentes, pressão arterial. E a partir disso tudo, sabe o que vem? O que, por exemplo? Não entendi, Elaine. Eu não entendi. Fazer algo e não concluir. O que acontece? Quando você manda uma mensagem para o seu cérebro que ele precisa se preparar, e aí ele libera hormônios para você lutar ou fugir, e você nem luta e nem foge, o que acontece? O seu corpo ele começa a entender que você está enganando ele. A partir do momento que você está enganando ele, você começa a viciar um sistema, o seu sistema, tá? Nesse momento que você vicia o sistema, o seu organismo ele começa a ter resistência para poder responder a qualquer ameaça. Quando você começa a ter resistência para responder uma ameaça, porque o seu organismo entendeu que você está dando alarmes falsos, o que acontece? O medo ele começa a crescer. E nessa que o medo ele começa a crescer, você começa a se sentir
fraca perante o medo, incapaz em relação ao medo. Por quê? Existe uma reação química, ou existe uma reação química provocada pela adrenalina, pela noradrenalina, pela acetilcolina, pelo cortisol, que são hormônios que regula a nossa reação ou a nossa defesa, tá? E aí, a partir desse momento em que eu não reajo a uma ameaça, o que acontece com o meu organismo? Eu começo a ter sensação de ansiedade ou eu começo a ter uma sensação de depressão. Por quê? Depressão e ansiedade, eles são respostas naturais do corpo para uma determinada exposição a um estresse. E esse estresse ele é causado por quê? Por um medo. Qual é o papel do medo? Proteção, sobrevivência. Tá? O medo emocional, eu aprendo a ter o medo emocional. Mas a partir do momento que eu dou alarmes falsos para o meu organismo, o que acontece? Ele passa a não acreditar naquilo que eu falo para ele. Tipo, uma barata. A Elaine pediu um exemplo, uma barata. As pessoas têm muito medo de barata. Eu tenho medo de barata. E aí, eu só em pensar em barata, o que acontece? O meu coração já começa a acelerar, tá? Os meus vasos sanguíneos eles já dilatam, tá? A minha pupila dilata, porque o meu organismo entende que só em falar em barata eu preciso me preparar para correr ou lutar. Mas só que eu só falei em barata, é um medo que não é real, não está aqui uma barata comigo. E aí o que acontece? O organismo ele começa a entender que você está enganando ele, porque não tem nenhuma barata fisicamente aqui que vai colocar a sua vida em perigo. E aí por esse motivo você começa a estressar todo o seu sistema. A partir do momento que você começa a estressar todo o seu sistema ele começa a ter dificuldade em acreditar em você. Ele começa a falar assim, ó, cara, eu não vou reagir o que a Elaine está falando, porque é mentira. Entendeu? Sim ou não, pessoal? E aí existe o sistema imunológico, endócrino e o nervoso central trabalhando em prol do medo, tá? Mas o medo emocional ele é aprendido, tá? O medo emocional ele é aprendido. E aí, vou passar aqui para a segunda parte. E aí, existe, a partir desse momento de estresse, existe dois tipos de estresse, tá? Existe o estresse bom e existe o estresse ruim. O estresse bom é o eu-estresse. Eu-estresse. O que é o estresse bom? É aquele evento, é aquela promoção que você recebeu, você fica feliz, seu coração palpita, é uma boa notícia, é que você foi promovida, que você vai ganhar mais, que você triplicou a sua venda. Então, isso é um estresse que o organismo ele é colocado, mas é um estresse bom. E existe o estresse ruim, que é o distresse. O distresse é quando ocorrem eventos negativos, como a perda de um parente, ser demitido de um emprego. Esse é o estresse ruim, tá? Só que tanto o estresse bom quanto o estresse ruim, a diferença básica é que no estresse bom não existe o cortisol. Não existe o cortisol. No estresse ruim existe o cortisol, que é liberado na nossa corrente sanguínea. E aí que leva a nossa tensão muito alta, tá? A partir daí, eu chamo que o medo, ele tem um coquetel. Qualquer emoção, qualquer sentimento que você tiver, existe uma composição química que representa aquela emoção, aquele sentimento. E o medo, a composição é a adrenalina, noradrenalina, acetilcolina e cortisol. Essa é a composição química do medo, tá?
E aí, vamos para a terceira parte. Pessoal, tá conseguindo entender? Estão conseguindo entender? Tá claro para vocês? E aí, eu já falei como o medo ele se forma, ele tem importante papel na sobrevivência, quando é o medo fisiológico, tá? O medo, eu já falei que ele pode ser dividido em duas partes, e aí existe alguns pontos que o medo ele é instalado. Primeiro, o medo ele é instalado através de experiências traumáticas. Você vivenciou alguma coisa que foi muito ruim para você, e aí o que acontece? Você fica com aquela memória. A partir daquela memória, tudo que for parecido com aquela experiência traumática, você tem a tendência a se afastar, tá? E existe através da comunicação. Comunicação adulterada por terceiros. O que é isso? O que é... Olá, Thaís! Caraca, seja bem-vinda! O que é uma comunicação alterada, Tati? Seja bem-vinda, Tati! O que é uma comunicação alterada por terceiros? É aquilo que eu falei lá no início, é quando a mãe fala: ó, se não comer tudo, o bicho-papão vai pegar. Olha a mula sem olha a mula sem cabeça, olha o homem do saco, olha o boi da cara preta, olha, ali tem um bicho, não mexe ali não que ali tem um bicho. Pessoal, existem formas muito melhores de educar o filho, não colocando medo, o medo emocional. Mas só que muitas das vezes nós transmitimos para os nossos filhos aquilo que nossos pais nos transmitiram. E a gente acha certo. Ô, Paty, seja bem-vinda. E a gente acha correto. Só que a gente não sabe que a gente está criando filhos e filhas medrosos. Mas o medo emocional, tá? A gente está criando filhos e filhas medrosos inconscientemente. Quando eu coloco medo no filho, porque eu não consigo exercer a minha autoridade como pai, como mãe, e aí eu delego para terceiros que vai educar o meu filho, que se eu não consigo fazer com que ele pare de fazer uma ação, sabe quem vai fazer ele parar de fazer aquela ação? É o boi da cara preta, é a velha do saco. E aí a criança ela começa a entender o que é o medo emocional. E aí o que acontece? A partir do momento em que a criança ela começa a entender que existe uma mulher, uma velha do saco, que existe a mula sem cabeça, que existe o boi da cara preta, que se ela não for obediente, não comer tudo, o boi da cara preta vai pegar. O que acontece? Ela começa a sentir medo. E esse medo, ele ganha outros papéis quando a pessoa ela cresce. E aí, alguns medos têm uma origem na vida intrauterina, né? Na barriga da mãe, a criança já sente o que os pais sentem, inclusive o medo, tá? É verdade. Tentei o máximo não passar esse medo que você falou. Ótimo. Oi, Sandra, seja bem-vinda. O boi da cara preta era eu. Se fizesse, ia ficar de castigo. É isso aí. Perfeito, né? E aí existe essa forma de fazer com que a criança ela comece a sentir um medo emocional. Só que a criança, ela até os 3 anos de idade, ela não sabe o que é medo emocional. Ela sabe o que é o medo fisiológico. O medo de não ter a mãe, o medo de não ter o pai, o medo de não ter o que comer. Isso é um medo da criança, que é um medo fisiológico, é o medo que visa a sobrevivência dela. E aí, o medo emocional, quem coloca na criança, quem colocou em mim, quem colocou em você, foi a mamãe, foi o papai, foi a vovó, foi o titio, foi a babá que colocou o medo emocional. E aí você pode me perguntar assim: o Elderson, se o medo emocional foi colocado, como que sai? Como vencer o maior ladrão da autoconfiança? Como que eu venço o maior ladrão de autoconfiança das pessoas? Primeiro, eu quero, antes de falar isso, antes de falar como que vence o medo
emocional, eu quero te contar uma história, tá? Eu quero te contar uma história. Eu, o Elderson Pinheiro da Silva, vocês estão conhecendo muito mais da minha história do que eu já imaginei contar. Eu tinha um medo gigante, e esse medo era medo de muitas águas. Como que aconteceu esse medo? Esse medo surgiu quando eu tinha por volta de 12 anos de idade, né? E aí eu fui num passeio, num sítio, e nesse sítio tinha uma piscina gigantesca, maravilhosa. Eu lembro que eu dei uma corrida e fui com todas as forças e pulei no meio da piscina. Eu não sabia nadar. E aí o que aconteceu? Eu subia, descia na piscina, eu quase me afoguei. Eu não sei como que eu comecei a me debater, que eu consegui chegar na borda da piscina. A partir desse momento, eu nunca mais... todas as vezes que começava a ter... qualquer lugar começava a ter muitas águas, eu evitava. Tipo, começou a chover, começou a encher, eu começava a ficar em pânico. Isso com 12 anos de idade, né? E aí, a partir desse momento, eu não ia à piscina, não ia à praia e evitava qualquer lugar onde tinha muitas águas. Porque eu tinha medo. Eu tinha medo de morrer afogado porque eu não sabia nadar. Aí o que aconteceu? Tati, esses medos são terríveis, traumam muita gente, muito mesmo, Tati. E aí o que aconteceu? Eu fiquei dos 12 até os 22 anos sem ir numa piscina, sem ir numa praia, porque eu tinha medo de muitas águas. E aí eu falei assim, eu vou vencer esse medo. E aí eu entrei. Chara, seja bem-vinda, Chara. Tá sumida, hein? E aí, como que eu fiz? Eu entrei numa... A Suzana tá aqui? Não sei se ela tá aqui ainda. Mas eu conheci a Suzana numa academia que tem em Nova Iguaçu, que tinha piscina, Aquadu. Eu entrei lá para poder aprender a nadar. Quando eu entrei na piscina, eu travei. Eu fiquei duro igual uma pedra. Mas só que eu venci esse medo, tá? Aí a Suzana, a história é de lá. Eu entrei na Aquadu para aprender a nadar. E aí eu entrei, comecei a nadar. Eu falei assim, caraca, que legal, que liberdade. Eu falo para você que a minha vida, ela virou outra depois que eu aprendi a nadar, porque eu fui para lagoas, eu fui para mar, eu fui para piscina, eu comecei a explorar a vida, que durante 10 anos eu não pude explorar porque eu tinha medo. Na minha cabeça, nadar era só cair na água e começar a bater perna e braços, que estava tudo bem. Só que ledo engano. E aí, depois de muito tempo, eu venci isso quando eu tinha 22 anos, e aí depois eu comecei a pesquisar isso. Então, uma coisa que eu tenho, que eu sou uma pessoa intuitiva. Então, muitas das vezes eu consigo um resultado para mim, mas eu não sei como que eu consegui. E aí depois eu vou pesquisar. Depois que eu fui pesquisar, eu entendi como que eu consegui vencer o medo. E aí, a partir disso, o que você vai entender? Como que se vence o medo emocional? Vocês lembram que eu falei lá no início? Que quando o meu corpo ele está num intenso momento de estresse, o que ele faz? Ele se prepara para lutar ou fugir. A grande maioria das pessoas fogem. A grande maioria das pessoas se escondem do medo. O que acontece? Para você vencer qualquer medo, você precisa enfrentar. A única forma de você vencer qualquer medo é enfrentando. Quando você, principalmente medos emocionais, você enfrenta o medo. O Elderson, caraca, você está falando que como que eu vou enfrentar o medo de altura? É você, primeiramente, para você enfrentar o medo,
existem alguns passos básicos. Primeiro, quando você enfrenta o medo, você está dando uma resposta para o seu corpo que você se preparou. O seu coração está batendo mais forte, a sua pupila dilatou. Quando você encara o medo, existe uma descarga de adrenalina. Aquela descarga de adrenalina, ela faz você ficar mais forte. Ela faz você enfrentar o medo. Todas as vezes que tem uma descarga de adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, cortisol, quando tem uma descarga disso e você não enfrenta, o que acontece? O seu organismo ele começa a entender que é uma resposta mentirosa. Como é uma resposta mentirosa, o que ele faz? Ele faz com que o medo ele fique mais forte do que ele já é. Simples assim. Então, o primeiro passo para que você possa vencer qualquer medo é enfrentar. Não existe uma outra, qualquer outra alternativa é um paliativo. E aí, esses paliativos que existem por aí, eu respeito todos. Faz com que pessoas fiquem 5, 6, 10 anos em terapias sem ter resultado. Por quê? Não existe o estímulo de você enfrentar o medo. E o medo você precisa enfrentar. O medo emocional você tem que enfrentar. Tá? Porque se você não enfrentar o medo emocional, ele vai ganhando força. Ele ganhando força, ele vai provocar arritmia em você, vai provocar estresse, resistência à insulina. Essa exposição demasiada ao estresse e que gera o medo, o que vai acontecer? Faz com que o seu organismo tenha resistência à insulina. Quando o seu organismo ele começa a ter resistência à insulina, o que acontece com as pessoas? Ganho de peso. Ganho de peso. Tá? Resistência à insulina, ela faz com que você comece a ganhar peso. E aí, o que as pessoas fazem? Geralmente as pessoas fogem. Quando eu sinto medo, eu fujo. Deixa eu ver. Quanto mais você fugir, mais forte ele fica. Porque as pessoas ficam anos em terapia. Por isso que eu falei, tá? E aí, eu vou aqui para a parte final. Quando não há confronto, o medo fortalece, tá? Confrontar usando todos os sentidos. E aí, como que eu faço para poder confrontar o medo? Existem duas formas de você confrontar o medo. É você fazendo um ensaio mental do aquilo que te atemoriza, você associando com algo bom que você goste, uma sensação boa. E aí você usa todos os seus sentidos: a audição, a visão, o cheiro, o tato. Você começa a se familiarizar com aquilo que te dá medo. A partir daí, existem alguns exercícios que não dá para fazer aqui, mas existem alguns exercícios que com um dia o medo da pessoa sai. Com um dia o medo sai. E existe uma outra forma, que é o quê? A repetição sistemática de enfrentamento daquele medo. Quando existe a repetição sistemática de enfrentamento do medo, você começa a ver que aquele medo, ele não é tão grande, ele é um medo criado, ele não é um medo real. E aí você começa a sentir força para poder encarar, tá? A forma mais eficaz de vencer um medo emocional é enfrentá-lo. Qualquer outra forma é um paliativo. Qualquer outra forma é um paliativo, tá? E aí eu vou contar a história de uma cliente minha. E aí eu tenho liberdade para contar porque ela me autorizou. Eu tenho uma cliente, né? O nome dela é Paula. Se vocês olharem aqui no meu Instagram, tem lá depoimentos. Se eu não me engano, tem até lá um depoimento dela, tá? O nome dela é Paula Ferreira.
Ela é uma empresária, ela é dona de uma distribuidora de cosmético. Ela, se eu não me engano, ela é a maior distribuidora da Olenka no estado do Rio. Só que ela quando ela me procurou para a gente poder fazer um processo, ela queria melhorar a comunicação dela com a filha, tá? E aí a gente conseguiu fazer isso em um mês. Ela tinha melhorado, ela tem 3 filhas, né? Ela melhorou muito a comunicação com as filhas dela. E aí ela ficou, e agora? E aí qual foi um outro objetivo? Ela tinha medo de dirigir. Ela já tinha tentado 5 vezes tirar carteira, foi reprovada nas 5, já tinha desistido. Então, tudo que ela tinha que fazer, tinha que alguém, ou o marido dela, ou ela contratava alguém para poder dirigir para ela. E eu falei assim, vamos acabar com isso? Aí ela, vamos. E aí nós fizemos esse ensaio mental de ela dirigindo, ela a sensação, ela com a filha, indo pegando a estrada. E aí nós fizemos todo esse ensaio mental. Depois que nós fizemos esse ensaio mental, acho que um mês depois ela conseguiu tirar a carteira. E aí, eu acho que foi no mês passado, foi nesse mês, ela me mandou uma foto, ela botou uma foto lá no Facebook dela e falou assim, ó, eu tenho que agradecer, eu falei assim, caraca, você vê como que acontece? Então, tudo que eu tô falando aqui é com base, primeiro, em experiências concretas e depois como se diz, o embasamento através do estudo, mas é prático. O medo, se você não enfrentar, ele cresce. Ele crescendo, ele fica mais forte do que você. Então, a resposta final para tudo isso é o quê? O medo você precisa enfrentar, tá? É possível viver sem medo? O medo emocional, sim. O medo fisiológico, não. Tudo bem? Então, basicamente é isso, tá? Eu recebi, deixa me olhar aqui rapidinho. Eu recebi algumas perguntas, tipo, eu tenho medo de dentista, eu tenho medo de palhaço, eu tenho medo de perder pessoas, eu tenho medo de dirigir. Como recomeçar algo novo na vida com medo? Enfrentando. É você entendendo que o que eu ganho se eu não enfrentar esse medo? O que eu perco se esse medo continuar me vencendo? E aí eu sempre uso uma regrinha básica, a regrinha do 1 a 0. Todo dia que você tiver um medo que seja emocional, você coloca o seguinte, se você conseguiu vencer aquele medo, é 1 a 0 para você. Se aquele medo te venceu naquele dia, é 1 a 0 para o medo. Só que no final da semana você faz um placar. E esse placar você tem que vencer. No mínimo você tem que vencer 4 vezes, tá? No momento que você vencer 7 vezes aquele medo em uma semana, isso mostra que na outra semana vai ser muito mais fácil de você lidar com aquele medo. E até o momento, na terceira semana, aquele medo ele praticamente desaparece da sua vida. Então usa como se fosse um joguinho. 1 a 0 para mim ou 1 a 0 para o medo? Eu tenho medo de altura. É 1 a 0 para mim ou 1 a 0 para o medo? Encara. Para você vencer o medo, você tem que encarar. Por que encarar, Welderson? Fisiologicamente, a partir da pesquisa do fisiologista em 1920, há 100 anos atrás, ele concluiu que o nosso corpo ele se mobiliza todo quando existe o medo. Tá? Porque o nosso corpo ele foi programado para ter um medo fisiológico. O medo fisiológico ele nos protege, mas o medo emocional ele nos paralisa. O medo emocional ele nos paralisa. A partir desse momento que o medo emocional ele nos paralisa, só me resta uma alternativa, que é enfrentá-lo. Se eu não enfrento o medo emocional, ele cresce. E aí eu sempre falo com as pessoas o seguinte, muitas das vezes, o medo emocional é como se fosse uma sombra na parede, aqui ó, uma sombra na parede, e como eu não consigo ver o todo, eu me assusto, eu penso que é um monstro. Mas depois que alguém pega na sua mão, e é isso que eu estou fazendo agora com você, eu estou pegando na sua mão, estou falando assim, ó, assim que o medo funciona. E aí a gente vai lá,
liga o interruptor, a luz acende e aí você vai ver que aquele medo que tanto te assustava, na verdade, ele é uma projeção, é uma criação. E essa criação desse medo, muitas das vezes, quem criou ele não foi você, alguém criou para você. Ou até mesmo pode ter tido uma experiência que não foi legal na vida, uma experiência traumática. E essa experiência traumática, ela carimbou o medo em você. Mas todo momento em que o medo ele ganha de você, você está perdendo vida, você está perdendo oportunidade. Então a melhor forma de você encarar o medo é enfrentá-lo, tá? E existem alguns medos aqui, recomeçar, como lidar, não tem como evitar. Tem como evitar sim, tá? Pessoal, essa foi a nossa live hoje. Eu quero perguntar se vocês têm alguma dúvida. Quem tem alguma pergunta para fazer enquanto eu bebo a minha água aqui? Ficou claro para vocês? Pessoal, se vocês souberem usar o que eu falei aqui, cara, isso aqui é papo de 5... Tudo que eu resumi aqui, isso aqui é o resumo do resumo do resumo do resumo. Tudo que eu fiz aqui é 5 anos de verdade. Respeito todos os terapeutas. Mas isso aqui é 5 anos de terapia, no mínimo. 5 anos pagando terapia, indo toda semana lá. Existe alguma dúvida? O que vocês acharam? Caríssimos, é isso mesmo, caríssimos. Vocês entenderam como que funciona o medo? É assim que funciona o medo. O medo ele precisa ser enfrentado. Ele precisa ser confrontado. O medo ele só ganha corpo, ele só ganha músculo a partir do momento em que ele não é enfrentado. Tá? O medo ele precisa ser enfrentado, tá? E existem os mais diversos medos, tá? Medo de escuro, medo de elevador, medo de altura, medo de barata, de rato. Tem que entender aonde surgiu esse medo, tá? Só consegui entrar agora, a live vai ficar salva. Vai, Lili, a live vai ficar salva. Ó, de verdade, pessoal, essa live aqui ela precisa ser compartilhada. Vocês não sabem o quanto que vocês vão estar ajudando pessoas, tá? Existem pessoas que estão com a vida travada por causa do medo. Assim como a minha vida ficou travada, eu era incapaz de ir numa praia, de ir numa piscina, porque eu tinha medo de me afogar. Eu tinha medo de me afogar porque eu tive uma experiência que não foi agradável. E aquele medo, eu literalmente, 10 anos da minha vida, eu não sabia eu não tive o prazer do que era ir numa praia, do que era ir numa piscina. E a gente sabe, quem gosta de praia, piscina, sabe o quão legal é. Só que eu tinha pavor, tá? Pessoal, dúvidas? Vou deixar salva essa live, tá? Pode ficar tranquila, tá? Dúvidas? Se não tiverem dúvidas, qual a sugestão do tema para amanhã? Qual é a sugestão do tema para amanhã? Ó, para quem tá aqui nova, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Todos os dias às 8h10 nós temos live aqui no Instagram. Sexta-feira tem uma surpresinha para todos. Rancor, vamos falar de rancor. Mas o que? Tem algum outro tema? Rancor. Bom tema, hein? Alguma outra sugestão? Então, para quem está aqui novo comigo no Instagram, todos os dias, às 8h10 da noite, tem essa live aqui. Sempre tratando de assuntos que atrapalham ou ajudam a você ser mais autoconfiante. Por que isso? Eu acredito de fato. O que mais prende as pessoas de conseguir o que elas realmente desejam
É falta de autoconfiança. E autoconfiança ela tem a ver com ansiedade, tem a ver com medo, tem a ver com baixa autoestima, tem a ver com rancor, falta de perdão. Tudo isso, todos os sentimentos, né, eles ou ajudam a você ter mais autoconfiança, e quando você tem mais autoconfiança, você age mais, você faz mais, você se arrisca mais. Por quê? A autoconfiança, ela é um instrumento que você consegue identificar o que você tem de valioso e o que você precisa adquirir. Só que esse processo de que você vê o que você tem, o que você olha, o que você precisa, ele não te paralisa, tá? Então a gente está abordando aqui vários temas a respeito das emoções, de como fazer você ser mais autoconfiante, tá? Daniele Menezes, seja bem-vinda, Daniele, tá? Rancor ou baixa autoestima. Baixa autoestima nós já falamos, tá, Lili? Tá lá no meu IGTV ou no meu canal do YouTube, tá? Vai lá, se inscreva, dá uma olhada lá. Se eu não me engano, tem de autoestima já lá, tá? Vamos falar sobre rancor, pessoal? Quem concorda? Rancor. A Michelle tinha falado frustração, rancor. O que a gente vai falar amanhã? Consumismo. Bom tema. Bom tema. Vota aí, pessoal. Tem 3 temas aqui. Frustração. Vamos votar. Quem vota no frustração? Quem vota no consumismo? Quem vota no rancor? Vamos fazer uma votação aqui. A gente tem 10 pessoas aqui. Quem levar 5 votos ganha. Quem levar 5 votos ganha. Vamos lá, pessoal. Tá acabando aqui. Frustração, rancor, já que o povo tá na pandemia. Eu concordo com o rancor. 2 para rancor e 2 para frustração. Faz um cada dia. Tudo bem. Frustração. 3 para frustração, 4 para frustração. Vamos falar de frustração amanhã. E na quarta-feira vamos falar de rancor. Fechou? Amanhã frustração, quarta-feira rancor. Fechado? Amanhã vamos falar de frustração. Frustração e rancor. Tá, vamos falar. Ó, ficou 4 votos para rancor e 5 votos para frustração. Amanhã vamos falar de frustração. Tudo bem? E aí, como que funciona aqui? O tema são vocês que escolhem, tá? Todos os dias eu peço a sugestão de um tema e aí nós escolhemos esse tema e depois que escolhe esse tema, aí amanhã eu pego, faço um rascunho aqui, estudo sobre o tema para poder trazer de forma bem clara para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado de verdade a presença de vocês. Eu quero saber o que vocês acharam dessa live. O que vocês acharam? E fala aí. O que vocês acharam? Contribuiu, não contribuiu, ou tanto faz? O que vocês acharam dessa live? Daniele, chegou agora. Vai ficar salva, amiga, está acabando. É verdade. Sandra, tudo bom, Sandrinha? Sandrinha é uma das pioneiras aqui. Achei muito construtiva, boa. Ó, sabe como que vocês me honram? Vocês têm uma forma de me honrar. Primeiro, tudo que eu falei aqui não é para ficar guardado na cabeça ou escrito num papelzinho. Tudo que eu falei aqui, eu preciso assim, eu gostaria que vocês colocassem em prática. Ponto número 1. Ponto número 2, ensine outras pessoas.
Caraca, na academia, que honra, Milena. Contribuiu bastante. Então, o que eu peço? Ótima como todas as outras, você arrasa. Obrigado, Michele. Assim, eu vou explodir. Achei muito construtiva. E aí, o que eu peço para vocês é o seguinte. Primeiro, coloque em prática. Coloque em prática e fala assim, o Elderson, funcionou. Não funcionou. Cara, me dá uma dica aqui. Primeira coisa que eu gostaria que você colocasse em prática. A segunda coisa é que você ajudasse outras pessoas. O conhecimento, ele tem esse objetivo. Não adianta nada, eu sei como que lida com o problema do medo, mas eu não vou ensinar outra pessoa. Então, ensina outras pessoas, tá? Amanhã, live de novo, às 20h10. Eu quero agradecer de coração cada uma de vocês que estiveram aqui. Eu sou muito grato pela presença de vocês. O nosso clube está crescendo, tá? Se vocês quiserem ver a história dessa minha cliente, tá lá no meu destaque lá do Instagram, tá? Algumas lives que proporam aqui tá lá no meu canal do YouTube, o Elderson Pinheiro. Só ir lá, se inscreva lá, pessoal, e assistam, tá? Michele, dia 31 em primeiro vai ter sim, tá bom? Todos os dias aqui, religiosamente, estou aqui, tudo bom? Meninas, muito, muito obrigado, eu espero ter contribuído, de verdade, porque eu não posso falar o nome de algumas clientes, mas uma cliente, ela tinha um medo. Por isso que eu estou falando que vale 5 anos de terapia. Ela estava 5 anos na terapia, com o medo lá, que eu não posso falar. E a partir de 3 meses, num processo comigo, não que eu sou bonzão, não, mas usando a técnica certa, né? Em 3 meses ela largou por conta própria, né? Ela largou a terapia e passou a viver de fato, né? Foto. Plinta e me marquem, por favor. Tudo bom? Pessoal, tchau, meninas. Boa noite. Até amanhã. Tchau! Amanhã o tema é frustração. A gente não bateu a meta, então o livro fica para amanhã. Eu quero dar esse livro, pessoal. Por favor, eu quero dar esse livro, quero sortear esse livro. Será que amanhã a gente bate? Será que amanhã a gente bate? Se amanhã a gente bater 15, eu sorteio esse livro. Tudo bem? Não tá fazendo. Meu telefone não tá fazendo. Tudo bem, minha amiga. Beijão, tchau, boa noite. Eu vou jantar, tá? Boa noite, pessoal. Bom descanso. Eu quero ganhar. Mas a gente tem que atingir os 15. As 15 pessoas. Se a gente tiver atingir e manter 15 pessoas, aí eu sorteio o livro. Tudo bem? Quem não me segue, siga lá no Instagram. O Plint. Tudo bem, minha amiga. Tchau. Tchau, meninas. Tchau, 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 tchau. Se deixar, eu fico aqui. Eu adoro isso. Adoro. Beijo, Pádua. Espero ter ajudado, tá? Daqui a pouco tá lá no IGTV esse vídeo, tá? Beijão, tchau.